partes. Primeiro, apresentar-se diante de Deus, nosso Pai Celeste, em atitude de humildade e respeito. Segundo, abrir o coração e a mente para receber sua palavra. E em terceiro, dar resposta a Deus através das orações, das ofertas e da participação da Santa Ceia. Então são essas as três partes do culto cristão. O culto é um momento importante na vida do cristão, pois trata de encontrar-se com Deus, o Pai Celeste. E cada filho vai à casa do Pai para, primeiro, agradecer pelas bênçãos recebidas. Em segundo lugar, ouvir sua palavra, a fim de renovar a esperança, a fé e o amor. Sejam bem-vindos à casa do Senhor e à sua presença. Participe alegremente e diga como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nesse momento, então, nós vamos invocar a Deus, ou seja, nos colocar na sua presença, dizendo: ao Pai invocamos com todo fervor, de quem dependemos por ser Senhor bondoso, justo e perdoador. Ao Filho adoremos com todo amor, pois sua vida nos deu como prova de amor. Ao Espírito rogamos o refúgio e a defesa eterna, pois justifica e santifica ao dar-nos a paz celestial. Por isso invocamos o Deus único, triuno e verdadeiro, dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este próximo momento é da nossa confissão de pecados, quando nos apresentamos diante de Deus, de coração e mente, para confessar a Ele aquilo que pesa em nosso coração, em nossa mente, os erros que às vezes até involuntariamente praticamos, mas confiando no amor de Deus, nós sabemos desse perdão. Peço que coloquem-se de pé. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Diante de tão grande amor e confiando nas promessas de Deus, estamos verdadeiramente arrependidos e com o auxílio do Santo Espírito queremos mudar cada vez mais nosso modo de pensar, falar e agir. Ouçam o que o Senhor nos diz em sua palavra: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Por isso, convido-vos, irmãos e irmãs em Cristo, a se arrependerem dos seus pecados, certos do amor de Deus, ou terdes forças para mudar o vosso modo de ser, agir e pensar. Então façamos a oração. Ressuscitou. Então todos podem fazer juntos, já que estamos já com... Diante e confiando nas promessas de Deus, estou verdadeiramente arrependido e com o auxílio do Espírito Santo quero mudar cada vez mais
diz às pessoas arrependidas: eu não te condeno, vai e não peques mais. Em nome de Jesus, declaro perdoar todos os teus pecados e que o Espírito Santo te conceda um novo coração e uma nova mente, para que tenhas uma vida santificada diante de Deus e do próximo. Amém. Pode sentar. Vamos para a leitura do Salmo, que essa é a segunda parte do nosso culto. De forma responsiva, sendo que então os versículos pares é a congregação que lê, está destacado na cor branca. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. E lá no Monte Sião
o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Amém. Podem sentar. Momento principal, central dessa parte, de ouvirmos a palavra de Deus, é as leituras, então, das chamadas perícopes. São as leituras do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da Epístola e do Evangelho para esse domingo. Os nossos leitores já estão se apresentando, vamos ouvir com atenção e com muita fé no coração essas palavras de Deus que orientam a nossa vida. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparado, nem a tua terra se dominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efizida, e a tua terra Beuá, porque o Senhor se agrada de ti, e com a tua terra o Senhor se casará. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim
se casará contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Acerca dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo os éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também não há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um proveitoso, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e o outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, do mesmo Espírito, a fé, e a outro, do mesmo Espírito, o dom de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Gostaria que vocês pudessem acompanhar a leitura. A diferença é que eu coloquei texto chamado Linguagem de Hoje. Então, algumas palavras, talvez vocês notaram a diferença, mas o assunto e o conteúdo é o mesmo. Mas a leitura do Evangelho de hoje é de João 2, 1 a 11, e sobre este Evangelho, sobre esse texto, depois também vamos fazer nossa reflexão. Pode me acompanhar a leitura. 2 dias depois, houve um casamento do povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. E Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água e guardavam esses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles o encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos
judeus costumam servir primeiro o vinho bom, depois os convidados, já comeram muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Vamos agora fazer uma oração todos juntos, que é uma oração evangelística. Vamos nos colocar de pé. Bondoso Deus e Pai, de todo o coração te imploramos em favor daqueles que ainda não conhecem Jesus ou deles se afastaram. Usa-nos como instrumentos para testemunharmos o caminho da salvação, revelado em tua santa palavra, que acabamos de ouvir. Junto com a igreja, queremos cumprir a tarefa de pregar o Evangelho a toda criatura, para a salvação de vidas mortais. Amém. Em preparação à mensagem, vamos cantar o hino que está anunciado. Eu vou ficar parado aqui, para poder acompanhar junto com vocês o texto, pelo menos as frases que nós vamos projetar e fazer a nossa reflexão. Como há pouco tínhamos indicado, a leitura do Evangelho é a base de nossa reflexão, de nossa meditação hoje. Então essa vai ser a mensagem sobre o primeiro milagre de Jesus, conforme João 2, de 1 a 11. Vamos partir dessa pergunta: qual a importância do primeiro milagre? Às vezes
importância a determinadas primeiras coisas que aconteceram em nossa vida. Algumas a gente já esqueceu, mas aquilo que marca, aquilo que fica no coração, e foi a primeira vez, nós não esquecemos. E o primeiro milagre de Jesus, o que ele tem de importante? Qual é o seu significado para a nossa vida? É isso que nós gostaríamos então hoje de ver com vocês. Para sabermos a importância do primeiro milagre, e não sabemos exatamente quantos dos milagres que Jesus realizou, até porque os textos do Evangelho dizem que Jesus falou tantas coisas e fez tantos milagres que, se quiséssemos registrar tudo, não haveria livro nesse mundo que poderia caber tudo que Jesus fez. Então nós sabemos que o texto bíblico é um resumo das principais coisas que Jesus realizou. E esse primeiro milagre, ele está dentro de um plano que Deus traçou. Eu, quando era criança, eu tinha uma dificuldade de entender por que esse primeiro milagre foi a transformação da água em vinho. Eu me criei numa congregação onde eram descendentes de alemães que tinham vindo de uma região que lá na Alemanha, antes de eles virem para o Brasil, passaram pelo chamado pietismo. Pietismo foi um movimento dentro da igreja luterana, já na Alemanha, no passado, em que se dava extremamente valor a uma vida santificada, purificada, até aí certo. Mas o problema era que tais coisas eram pecado, não se podia fazer, e entre elas estava a bebida alcoólica. Eu não estou defendendo, mas também não cabe proibir pura e simplesmente, quando na verdade o problema não está na bebida em si, mas na forma como ela é usada. E Jesus então veio para uma missão, e eu pensava, mas será que o primeiro milagre não poderia ter sido outro? Tantos que ele fez, como curar paralíticos, curar cegos, poderia esse ter sido o primeiro, mas por que foi justamente a transformação da água em vinho o primeiro milagre? E João, no primeiro capítulo, nós estamos aqui no segundo, no primeiro capítulo ele diz que Jesus veio para os seus, ou seja, Deus mandou Jesus para o seu povo, ou para aquelas pessoas para as quais Deus tinha um plano de salvação. Então Jesus não veio por acaso, não veio fazer um turismo nessa terra, até porque não seria o melhor lugar para fazê-lo. Jesus tinha em mente um plano que Deus não havia designado para que fizesse. Jesus veio para os seus. Mesmo que João diga ali no versículo, na sequência, que muitos não o aceitaram, não entenderam sua missão, portanto, não fizeram proveito desta vez. Mas Jesus tinha algo a fazer e a realizar nessa vida em favor daqueles que são de Deus e para os quais Deus então enviou o seu Filho, para que tenham o conhecimento da salvação. E o primeiro milagre acontece numa festa de casamento. E para os judeus essa era uma festa popular, ou seja, reunia, em primeiro lugar, as famílias envolvidas, do noivo e da noiva, mas também parentes, amigos, vizinhos, todos eram convidados. Dependendo do caso e da condição financeira, normalmente a festa durava 7 dias. Então, por isso, não é de se estranhar que lá, de repente, faltou vinho. Até porque, talvez, a família, ou o noivo, da noiva, ou até dos dois, não tinham tanta posse e condições de bancar
7 dias de festa, era presumido que poderia ter a falta do vinho, como de fato aconteceu. Mas o casamento é de fato um dos grandes momentos na vida cultural do povo de Deus, porque eles davam valor exatamente ao casamento por ser uma união que Deus estabeleceu entre um homem e uma mulher e os abençoou. E até hoje ainda os judeus, eles realizam uma cerimônia chamada chupá, que é uma tenda, é uma barraca, para lembrar do tempo que estavam no deserto, onde eles eram peregrinos, eles eram viajantes por essa vida e não tinham aqui ainda um lar permanente. Para lembrar que o casamento é frágil, assim como a barraca que às vezes o vento pode derrubar, mas a estabilidade precisa estar no coração dos dois. Aí está o verdadeiro sentido do casamento. E é nesse momento então que nós vamos ter a presença de Jesus e lembrar que o vinho é uma bebida tradicional no sentido de que faz parte inclusive da história do povo de Deus, porque assim que Noé saiu da água depois do dilúvio, uma das primeiras coisas que ele pôde colher foi uvas, tanto para alimento quanto também para fazer vinho. Sabe-se que infelizmente Noé exagerou. Certa ocasião bebeu demais e fez uma coisa que Deus desaprovou. Mas o fato de existir o vinho não significa que por si só isso seja errado. Então o vinho faz parte da cultura, da tradição e que até hoje ainda nós usamos como algo que a Bíblia aprova para o uso cristão. E o importante é saber que Jesus e seus discípulos estavam presentes nesse momento. Não se sabe exatamente quem era o noivo ou a noiva, ou a que família eles pertenciam. Há quem até entenda que era alguém da família de Jesus, ou um parente próximo de Maria, até porque se Maria estava ali dizendo, olha, faltou tal coisa, porque ela estava bem entrosada, né, naquele convívio, naquele casamento, ou fazia parte até da organização. Mas a presença de Jesus e dos discípulos numa festa popular também é importante saber que a festa, o sentido dela, e numa festa, Jesus também pode e deve estar presente. E era isso que de fato aconteceu. A presença de Jesus fez uma grande diferença no momento de maior necessidade. Então vamos agora falar um pouco sobre o vinho, as propriedades da água e do vinho, porque esta análise é importante. O que a água precisa ter como propriedade fundamental? 3 coisas. A água não pode ter cor, ela tem que ser límpida, transparente. Eu estou falando de água pura. A água não pode ter gosto e também não pode ter cheiro. Agora, as recentes enchentes nos mostraram, né? Se não tivesse água engarrafada para dar às pessoas, aquela água com cor de barro, com gosto de terra, né, e com cheiro de lama podre, não tem como beber. Então, a água ela é fundamental e importante, e essas são as suas propriedades. Agora vejamos o vinho. É exatamente o contrário. Os enólogos são os especialistas que são os que entendem de vinho, fazem a degustação e dão até as notas, qual é o valor que esse vinho tem. Então, o vinho tem que ter cor, ou ele é assim, chamado vinho branco, ele não é branco, mas é um tom amarelo. Tem o vinho, como é que é? Rosé, rosado, né? Entre
o tinto e o branco, né? E tem os vinhos mais encorpados em cores próprias. Então o vinho tem que ter cor, tem que ter gosto e, acima de tudo, né, uma das coisas que o enólogo faz, ele chacoalha a taça e dá uma cheiradinha para ver qual é a qualidade desse vinho. Bom, o que isso tem a dizer agora com a questão do milagre? O que é um milagre, na verdade? Um milagre é quando Deus age, transforma aquilo que o pecado contaminou em algo puro para ser usado por nós pecadores. Essa é uma definição que achamos interessante. Que milagre a gente espera todos os momentos da vida, mas o principal, o mais importante milagre é o da transformação. A água representa todos nós. Quando fomos criados por Deus, nós éramos puros, ou seja, sem cor, sem gosto, sem cheiro, éramos perfeitos. Só que o pecado nos contaminou, e essa água, uma das enchentes, é difícil usar nessa condição. E os judeus viviam numa região onde a água não era abundante, e a dificuldade de obter uma água pura, uma água bebível, vamos dizer assim. Então faz parte da cultura e da tradição judaica de que o vinho era usado em substituição ou em complemento da água. Quem se lembra da parábola, né, do bom samaritano? Ali o samaritano usou vinho para colocar sobre as feridas. Sim, os viajantes levavam vinho, porque às vezes até a falta da água, o vinho servia como bebida para hidratar o corpo, e às vezes a quantidade de álcool até servia para fazer asepsia de ferimentos. Foi o caso daquele que caiu na mão dos salteadores. Então o vinho tinha várias utilidades, e isso é importante. O vinho também significa cada um de nós, que uma vez contaminados pelo pecado, não somos mais puros, mas por um processo de fermentação, as bactérias fermentam e saem, e o vinho fica algo puro, bebível, algo que faz parte ou pode fazer parte da nossa vida. É isso que o cristão deve ser, alguém que é purificado, porque o fermento da palavra de Deus, ele age, opera em nosso coração e nos transforma, fazendo de nós pessoas capazes de ser úteis à vida das demais pessoas. Então esse é o sentido, né, desse primeiro milagre. Jesus veio com uma missão, e a missão dele é transformar vidas. Assim como ele transformou água em vinho, em algo útil e aproveitável, ele também transforma as nossas vidas, às vezes dominadas pela sujeira do pecado, mas pelo fermento da palavra de Deus, esses elementos são expulsos, e nós nos tornamos como vinhos, capazes de ser úteis à vida das outras pessoas. Por isso, voltamos a dizer, Jesus veio para os seus, mas o complemento, João 10:10, para que tenham vida e a tenham em abundância. É claro que nós não estamos falando aqui do vinho físico, nós estamos falando
vinho, que é a transformação de nossa vida através da fé em Cristo. E esta abundância, ela é fundamental e decisiva para que nós possamos ser testemunhas desta mensagem, que a palavra de Deus é transformadora, é agente de modificação, e isso tem que passar por cada um de nós. Caso contrário, pouco ou nada de utilidade terá. Jesus transforma nosso íntimo, dando-nos um novo conteúdo, e este é o maior milagre. Por isso que nós usamos o batismo, que representa o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Por isso a igreja cristã, por instituição de Jesus, usa a Santa Ceia, pois aquele vinho não é apenas um líquido, mas representa o que o sangue de Jesus significa em nossa vida, que, como diz o profeta, o nosso coração duro, de pedra, sujo, é lavado pelo sangue que Cristo derramou na cruz, e assim temos o perdão para os nossos pecados. Esta é a mensagem e o significado deste primeiro milagre. E depois que eu compreendi isso, não poderia ter sido outro o primeiro milagre, porque é nesse milagre que Jesus quis mostrar, e os seus discípulos creram nele. Esta é a razão por que Jesus fez este milagre. Ele se revela aquele que transforma, aquele que muda a vida das pessoas. E isso valia para aquele tempo e vale tanto ainda hoje. Por isso queremos entregar sempre a nossa vida àquele que por ela deu a sua própria vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Na primeira parte da liturgia recebemos o perdão de Deus. Na segunda, fomos alimentados com a palavra de Deus. E agora, na terceira, somos instigados a dar nossa resposta a Deus, a fim de servirmos ao nosso Pai Celeste, colocando-nos à disposição de sua missão evangelizadora. Podem sentar. A nossa resposta a Deus começa com as ofertas. Dominicalmente nós trazemos a sua casa para o seu propósito. E a Bíblia diz que cada um dê conforme resolveu no coração, não com tristeza e nem por obrigação, mas Deus ama quem dá com alegria. A oferta não é um pagamento que fazemos a Deus pelas bênçãos recebidas, mas nossa contribuição para que o Evangelho seja anunciado no mundo inteiro. E durante as ofertas nós vamos cantar o hino Meu Senhor, tu me deste. Todos podem me acompanhar.
lista, aniversariante da semana, não sei se está presente, não conheço pessoalmente, mas se não estiver, de qualquer forma, será incluída na oração. Ou se tiver algum outro aniversariante, mesmo que não esteja na lista, e queira se apresentar aqui para agradecimento a Deus, também será bem-vindo. Se não, nós vamos fazer nossas intercessões, especialmente em favor de enfermos, que temos alguns na nossa congregação, e por eles sempre é importante pedir pela misericórdia e a bênção de Deus nesses momentos mais difíceis da vida. E a oração geral significa incluir várias coisas, entre elas, então, o reino da graça de Deus, no qual nós estamos, como também a igreja cristã, que está dentro desse reino da graça. Nós temos também nossa pátria, as autoridades precisam de nossas orações, a direção do país, pela congregação nossa e pelas demais congregações irmãs e pelas nossas famílias aqui que compõem a congregação. Para falarmos com Deus, então, coloquemos de pé para quem puder, senão pode ficar sentado também. Bondoso Deus e amado Pai, esse é um momento especial do nosso culto, em que podemos nos achegar a Ti, sabendo que estás nos ouvindo e que tens o prazer de sempre nos atender aquilo que o nosso coração e a nossa mente desejam alcançar em Tua presença. Sabemos que não sabemos orar como convém, e às vezes nos faltam as palavras, e temos dificuldade de expressar tudo aquilo que pesa dentro de nós, e também as nossas alegrias, e não sabemos expressá-las de forma correta como gostaríamos. Mas esse é o momento que nos acolhes, estás atento para nos ouvir. Por isso queremos levar a Tua presença, em primeiro lugar, os nossos enfermos, aqueles que lutam com as suas dificuldades físicas, suas doenças, seus mal-estares corporais e psicológicos. Desde o pecado entrou no mundo, essa dificuldade sempre nos acompanha. E precisamos de Tua presença, especialmente da Tua força, para podermos suportar e até sair dessas situações. Queremos também pedir pelos aniversariantes, mesmo que nenhum deles esteja hoje presente, mas os abençoados, e por essas bênçãos somos imensamente gratos. Oramos também pela igreja, pelo Teu reino, pela graça com que sempre nos atinges através da Tua palavra, possa crescer cada vez mais em nossos corações e vidas, e assim fazer parte do progresso espiritual que sempre é importante que tenhamos. Oramos também pela nossa pátria e as suas autoridades, porque as autoridades foram instituídas por Ti, e a Ti é que elas devem também o seu compromisso e sua responsabilidade. Por isso nós te pedimos que nos dês autoridades que estejam comprometidas em fazer a Tua vontade, porque ela sempre é para o bem de toda a nação e para o bem de todas as pessoas. Também oramos pela nossa congregação e pelas demais congregações irmãs, porque é nela que nós recebemos diária e unicamente no culto a Tua presença e a certeza de estar conosco em nossas vidas. Oramos pelas nossas famílias, e especialmente aquelas que se encontram em férias, para que possam descansar das suas atividades físicas, mas também poderem se restabelecer e fortalecer o sentido espiritual. Por tudo isso, bondoso Deus e Pai, nós queremos pedir e agradecer, em nome de Jesus, que sempre nos transforma em água viva e nos transforma também em vinho, que serve para nutrir a Tua igreja de sentido e significado espiritual. Por graça e por amor, nós agradecemos. Amém. Vamos dar sequência agora para a Santa Ceia, preparando-nos para esse momento especial, onde recebemos o corpo do Senhor.
sangue de Jesus. A ceia do Senhor foi instituída para que os discípulos entendessem os 3 modos de ligação com o Salvador. A ligação se dá no passado, olhando para trás, para o sacrifício que Jesus fez na cruz. Este é o fundamento e o centro de nossa salvação. Olhamos para o presente, meditando no alto preço que Jesus pagou para dar perdão dos pecados e sermos fortalecidos na fé e levar uma nova vida. E o futuro, entendendo que a morte de Jesus é a base de nossa esperança, e olharmos para frente, para a volta do Salvador, aguardando a salvação eterna. Nosso Senhor Jesus Cristo, a noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo, e é dado por vós, fazei isso em memória minha. E a seguir, depois a ceia, tomou o cálice, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto quantas vezes beberdes, em memória minha. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sem compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sem compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Podem sentar, por favor. Durante então a distribuição, vai ser tocado por Cristiano, os hinos que estão anunciados, e eles vão ser projetados. Então são convidados a participar todos aqueles que creem nas palavras de Jesus: isso é meu corpo, isso é meu sangue, para o perdão dos pecados. Se crês, és digno e estás preparado. Eu quero fazer o seguinte convite. Em primeiro lugar, quero convidar o organista, o pastor Arnaldo, que vai nos assistir, e quem é que vai a Matilde, para serem, primeiramente, os receberem a Santa Ceia e depois seguem a sequência normal. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Tomai e comei, este é o verdadeiro corpo de nosso Senhor e Salvador, para o perdão dos vossos pecados. Tomai e bebei, este é o verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador, derramado na cruz para o perdão dos pecados. E este nos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. E de em paz o Senhor esteja convosco, hoje e sempre. Amém.
Vamos fazer nosso voto de consagração de forma responsiva. Em fervorosa gratidão ao nosso Salvador, que nos amou primeiro, nos abençoou e nos deu a redenção eterna. Consagramos a Ele tudo o que somos e temos. Consagramos, Senhor, as nossas mãos, para trabalhar e muito mais por Ti. Consagramos também os nossos pés, para Te seguir nos Teus santos caminhos. Consagramos igualmente nossas vozes, para louvar com hinos e cânticos o Teu amor. Consagramos humildemente os nossos lábios, Para dar testemunho do Teu perdão. Consagramos a Ti os nossos bens, Para estarem a serviço do Teu reino. Consagramos, Senhor, a nossa disposição, Para realizar muito mais a Tua vontade. Consagramos para Ti a nossa vida, Pois Tu, Senhor, a resgataste com o sangue de Teu Filho, para termos a certeza da vida eterna. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Senhor, estamos deixando o convívio com os irmãos desse culto. Não sabemos o que nos espera lá fora. As eleições poderão nos dividir, o pecado estará à nossa espera. Teremos oportunidades para testemunhar a nossa fé. Encoraje-nos, Senhor, este culto nos dê força para enfrentarmos
recebam a bênção do Senhor. Seja Deus gracioso para convosco e vos abençoe e faça resplandecer sobre vós o seu rosto. Ide em paz. Deus nos acompanhe. Amém. 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 Podem sentar.